A graça e a paz a todos, um bom dia. Glória a Deus por mais um dia, por mais este domingo. Eu quero ler aqui um texto da Palavra de Deus para a gente meditar um pouquinho, e precisamos meditar na Palavra de Deus. Esse texto está no Evangelho de Marcos, capítulo 13, a partir do versículo 3, que diz assim: No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado. Quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede, que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Versículo 9. Estais vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora. Isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filho haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? A palavra do Senhor para nós, nesses dias que nós estamos passando. E eu quero orar. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, a sua palavra, Senhor. A sua palavra é perfeita, a sua palavra é atual, a sua palavra é que nos dá norte, a sua palavra é que nos confronta, a sua palavra é que nos salva e nos purifica. Por isso, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que a sua palavra venha trazer fé aos nossos corações neste momento. Meu Deus, que seja feito a sua vontade, não a minha, nem a nossa, mas a sua vontade em nossas vidas. Eu quero abençoar a cada irmão, a cada irmã que vai ouvir esta ministração, Senhor, para que o seu nome seja exaltado, para que o seu nome seja glorificado e para que o Senhor venha acrescentar a fé, venha fortalecer a fé aos corações, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados, nesse texto eu queria trazer uma mensagem assim: não te deixe enganar. Muitos estão sendo enganados pela necessidade, pela ganância, por tantas coisas. Mas nós temos que ficar voltados para a palavra de Deus, para a vontade de Deus. Então eu quero trazer para nós hoje aqui algumas coisas, alguns pontos deste texto, importantíssimo. Hoje se vê muitas pessoas falando do castigo de Deus, falando da ira de Deus, alguns cristãos dizendo que é o fim, outros dizendo que Deus está revoltado e coisa e tal, e tantas coisas. Vamos para a palavra, gente. Não vamos nos desesperar e vamos para a palavra. O que Jesus está falando para nós neste texto? A primeira coisa, no versículo 3, eles tiveram um particular com o Mestre Jesus. Se você prestar atenção, você vai ver que Pedro, Tiago, João e André são 12 discípulos, eram 12 discípulos. Porém, 4 deles
perguntaram em particular para o mestre: o que será que vai acontecer, Senhor? Explica-nos. O que está faltando muito para nós hoje, neste momento, não somente neste momento, nos outros momentos, e parece que quando as coisas estão bem é pior ainda, está faltando muito um particular com o Mestre, um particular com o Senhor Jesus. É muito mais fácil eu ter um particular com o pastor Vicente, é muito mais fácil eu ter um particular com o meu amigo, é muito mais fácil eu ter um particular com aquela pessoa que tem um pouco de conhecimento da palavra, um pouco mais de conhecimento da palavra do que eu, do que realmente eu ter um particular com Cristo. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é que quer. Ele fala assim, se você quiser falar com Deus, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de você. Fale com o Senhor em particular. E em particular Ele vai ver e vai te revelar o que é necessário fazer. Vamos voltar urgentemente a ter um particular com Deus. Tudo o que está acontecendo é permissão de Deus. Tudo o que está acontecendo é Deus ajustando algumas coisas. Eu quero lembrar você que esse ano de 2020, muitos líderes vão cair. Não sou assim o profeta do caos, não sou. Mas muitos que se dizem líderes vão cair, não vão resistir. Porém, o Senhor Jesus está sempre nos esperando no particular, no nosso quarto, no nosso lugar de oração, no nosso lugar de clamor, no nosso lugar de joelho no chão. Sempre Ele está nos aguardando. Mas nós encontramos tantas obrigações, tantos compromissos, tantas desculpas para não entrar num particular com Ele. Outra coisa, segundo, versículo 4. Ninguém vos engane. Nós somos enganados, o ser humano ele é enganado quando ele não tem conhecimento sobre o assunto. Então, quando nós não temos conhecimento sobre o assunto, nós somos enganados por aqueles que têm um pouquinho mais de conhecimento e que querem nos levar ao engano. Outra coisa, o apóstolo Tiago também diz que nós somos escados, enganados, engodados pela nossa própria cobiça. Então, nós somos enganados pela nossa ganância e às vezes pelo medo, porque nós não conhecemos. Se nós conhecermos ao Senhor Jesus de verdade, como Ele quer que nós o conheçamos, nós não seremos enganados. Se nós conhecermos a palavra do Senhor Jesus, nós não seremos mais enganados. Quantas pessoas eu tenho atendido pelo WhatsApp? E antes dessa quarentena, quantas pessoas eu atendi que foram enganados e hoje estão assim arredios quanto à igreja? Por que nós somos enganados por alguns líderes? Porque nós não conhecemos os nossos líderes. Porque é mais fácil ouvir e aceitar o que estão dizendo do que procurar entender, procurar saber das coisas. Então, não vos engane. Escute, não é as pessoas que me enganam, não é as pessoas que me frustram. Sou eu que me deixo ser enganado pelas pessoas e pelas circunstâncias e pelo meu próprio medo e pela minha própria ganância. Amém? Então, não vos engane. Ele não está falando assim, olha, cuidado com as pessoas. Não, ele está falando, confie em mim. Não se deixe enganar. Outra coisa, ainda, versículo 7, não é o fim, é necessário isso acontecer. Ainda tem muita coisa para acontecer, gente. Ainda não é o fim. Tem muita coisa, tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Ainda tem muitas pessoas para serem alcançadas. Ainda tem muitos que vão ser enganados ainda. Não tem jeito. Mas é necessário que isso aconteça. Mas eu não concordo que Deus permite essas coisas. Deus não interfere nas decisões do homem. Deus nos dá o livre-arbítrio, como dizem, né? Deus nos dá o direito de escolha. Eu escolho fazer esse vídeo para trazer luz àquilo que está acontecendo, para trazer um conforto às pessoas,
Ou eu escolho trazer um vídeo aqui para poder enganar as pessoas e trazerem as pessoas para fazer aquilo que eu quero, não aquilo que a palavra de Deus quer. Amém? Então, muita coisa é necessária acontecer, mas ainda não é o fim. Ainda tem muita coisa para rolar, ainda para acontecer. Amém? Outra coisa, 4. Ficai de sobreaviso. Fiquem esperando, versículo 9. Fiquem de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. É a hora, essa é a hora. Essa está começando a hora dos verdadeiros filhos de Deus serem provados. Não estou falando aqui de uma provação, de uma dificuldade que Deus vai colocar, não. É aqueles que são, o povo vai ver, aqueles que realmente são filhos de Deus. Aqueles que realmente conhecem a palavra de Deus, aqueles que realmente fazem a vontade de Deus, não somente dentro da igreja, mas aqueles que conhecem a palavra e fazem a palavra de Deus e cumprem com a palavra de Deus em todos os lugares, não importa se o pastor esteja perto, não importa se o pastor esteja longe. Ficai de sobreaviso, fiquem esperando porque todo aquele que vai à igreja, todo aquele que diz que é filho de Deus, todo aquele que diz que é crente, que bate no peito, que diz que é crente, nós seremos confrontados pelas pessoas, seremos confrontados pela sociedade. Seremos confrontados, sabe por quê? Porque nós temos que demonstrar o que nós somos, quem nós somos e em quem nós somos. E ele fala no versículo 9, olha, por minha causa vocês vão servir de testemunho. Vamos dar o testemunho de verdadeiro filho de Deus, de verdadeiro cristão neste momento. Ser verdadeiro filho de Deus não é só ficar escondido. Ser verdadeiro filho de Deus é ajudar as pessoas, é amar as pessoas, é orar pelas pessoas. Então fiquem de sobreaviso, fiquem esperando, fiquem aguardando. Outra coisa, é necessário que o evangelho seja pregado. E olha, versículo 10, a cada dia que passa, vai ser muito mais difícil pregar o evangelho, tá? Não é que nós vamos ser perseguidos, que não se pode abrir uma igreja, abrir um ponto de pregação. Não é isso. Mas as pessoas estão esperando de nós um evangelho genuíno, um evangelho verdadeiro. Não estão mais esperando de nós, servos de Deus, esse evangelho que está sendo pregado por aí, que pode todas as coisas, que tudo pode, que tudo é fácil. Não. Estão esperando de nós um evangelho verdadeiro, mas que nós primeiro, antes de pregarmos o evangelho, sejamos o evangelho. Pregar o evangelho é fácil, qualquer um prega. Agora, ser o evangelho verdadeiro de Cristo neste mundo em que nós estamos vivendo, não é fácil. E cada dia que passa vai ser mais difícil pregar o evangelho. Primeiro, porque nós temos que dar testemunho. E segundo, porque tem algumas pessoas que estão dando um testemunho completamente fora da palavra. Então, como que as pessoas vão acreditar? Aquelas pessoas que já foram machucadas, aquelas pessoas que já foram magoadas, aquelas pessoas que já foram enganadas, aquelas pessoas que já foram ludibriadas por um falso evangelho. Então eles vão sempre estar em defesa, eles vão sempre estar em defensiva, eles vão estar sempre esperando que você dê uma rasteira neles. Mas nós temos que continuar pregando o evangelho genuíno e verdadeiro do Senhor Jesus. Não importa, doa quem doer, não importa, mas temos que pregar esse evangelho. Amém? Outra coisa, não tente apenas pregar o seu evangelho. O seu evangelho. Não é o meu evangelho que tem que ser pregado. É o evangelho de Cristo. É a vontade de Cristo. É a palavra de Deus. Não é esse evangelho que as pessoas estão pregando. Então, não tente pregar o seu evangelho. Seja apenas uma ferramenta nas mãos do Pai. Porque é Ele quem fala. É Ele quem nos usa. É Ele quem nos chama. É Ele quem nos capacita. Tudo é por Ele, para Ele. E é Ele que fez todas as coisas. Amém? Outra coisa. Perseverança. Perseverança é constância. É ser constante, é ter firmeza, não é fraquejar. Há momentos que dá vontade de parar, realmente dá.
Há momentos que dá vontade de retroceder? Dá. Há momentos que dá vontade de se enfiar embaixo da cama e não sair mais? Dá. Mas é falar assim, não, é o meu Redentor vive, é por ele que eu vou fazer. E perseverar, porque a palavra de Deus diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém? Então, aquele que perseverar, aquele que ser constante, aquele que estar firme, mas é firme em Cristo, não é firme na religião, é firme em Cristo, é firme na palavra, é firme nas suas promessas. E mais uma vez, eu volto a citar o profeta Jeremias em Lamentações. Eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. E a minha esperança não está aqui nessa terra. A minha esperança não é aqui. A minha esperança é no porvir. A minha esperança é na Canaã celestial. A minha esperança é na Nova Jerusalém, que está pronta para nos receber. Amém? Então, temos que ser constantes, temos que continuar acreditando. Não te deixe enganar. Tenha um particular com Jesus. Não vos engane, não vos engane. Ficai sempre de sobreaviso esperando. É necessário que o evangelho seja pregado e não tente pregar o seu evangelho, mas persevere até o fim. Amém? Eu quero orar com você e que essa meditação, breve meditação, sirva para que nós venhamos ajustar algumas coisas. Precisamos de ajustar algumas coisas. É urgente ajustar algumas coisas. Eu não quero ajustar as coisas dos outros, eu tenho que ajustar as minhas coisas. Conserta a tua casa. Deus fala para mim assim, conserta a tua casa. Essa casa que Deus está falando para que eu conserte não é essa casa material, não é a minha família. Neste momento, Deus não está falando para eu consertar a minha família. Deus está falando para eu consertar a minha casa espiritual. Conserte a sua casa espiritual. Restaure o altar do Senhor dentro do seu coração. Não permita que o altar do Senhor que está dentro do seu coração venha criar poeira, venha criar teias de aranha, venha ser rachados nesses dias que nós estamos vivendo. Aproveite esse tempo, aproveite este momento para restaurar esse altar, para limpar este altar. Aproveite esse momento para tirar as cinzas das ofertas que foram feitas anteriormente. Limpa o altar hoje. Coloca um sacrifício novo dentro desse altar. Coloca um fogo novo nesse altar. E que o fogo não se apague no altar. Que o fogo seja constante todos os dias no altar do Senhor. E esse altar do Senhor hoje não é mais feito de pedras. Hoje não é mais feito de cimento. O altar do Senhor hoje está dentro do nosso coração. Amém? Eu quero orar com você. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus. Eu clamo a Ti neste momento por cada vida que está ouvindo agora, que está assistindo agora. Eu clamo a Ti para que a Sua presença seja manifesta na vida de cada um, assim, Senhor. Eu quero clamar a Ti por aqueles que estão fracos, por aqueles que estão pensando em desistir. Eu quero clamar a Ti, Senhor, por aqueles que estão pensando em desistir, porque às vezes oram e não ouvem, e não recebem a Sua resposta. Eu quero clamar a Ti neste momento para que o Seu Espírito Santo venha fortalecer aquele que está fraco, Senhor. Porque quando estamos fracos, aí é que estamos fortes no Senhor. Porém, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que o Seu Espírito Santo venha sobre cada um agora, trazendo, ó Deus maravilhoso, determinação, perseverança. Meu Deus, sabedoria e entendimento para todas as coisas que estão acontecendo. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar a Ti se há alguém enfermo. Eu repreendo todo vírus, toda bactéria, toda inflamação, infecção, não importa qual seja. Meu Deus e meu Pai, se há alguém com algum problema psicoemocional, que está pensando em desistir, Senhor, que está desanimado, que o Senhor venha fortalecer. Meu Deus e meu Pai, eu repreendo todo espírito maligno que vem trazer a depressão, a ansiedade, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, não aceito que espíritos malignos venham influenciar os seus servos, os seus filhos, trazendo, Deus, depressão, ó Deus, trazendo, Senhor, desânimo. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu quero clamar a Ti por cada um. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha trazer a restauração do altar. É o Senhor quem faz isso. Meu Deus, fortalece o seu servo e a sua serva. E meu Deus, que tudo seja
para a honra e para a glória do seu nome. Fala conosco, Senhor. Fala com o seu povo. Meu Deus e meu Pai, a sua palavra nos diz que os seus ouvidos não estão fechados. Então ouça-nos, Senhor, a nossa oração e fale com cada um de nós, Senhor. Meu Deus, ministra cada um de nós conforme a sua palavra. Em nome de Jesus. Eu quero clamar a Ti, ó Deus, por toda a área da saúde, Senhor, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, por todas as pessoas que trabalham na área da saúde. Meu Deus e meu Pai, não permita que eles venham desistir, não permitam que eles venham ficar com medo e se enfraquecer, Senhor, fortalece-os em nome de Jesus. Eu quero clamar a Ti também pelos pastores, pelos líderes de igreja, por aqueles que são líderes de igreja, de congregações, por aqueles que estão, ó Deus, abrindo ponto de pregações. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero trazer uma palavra sua, Senhor. Porque quando o Senhor disse para Jeremias que o povo seria assolado, que as nações vizinhas, as nações inimigas viriam sobre o povo de Israel e os levariam cativo, o Senhor falou para o seu profeta: vai e compra um campo, Senhor. Por isso eu clamo a Ti para que o Senhor venha trazer, ó Deus, aos líderes de igrejas que são verdadeiros servos seus, que não é hora de desistir, que não é hora de parar, que é hora de continuar acreditando, continuar levando o evangelho, Senhor, em nome de Jesus. Fortalece, Senhor, aqueles que são líderes das igrejas, líderes de congregação, líderes de ponto de pregação, aqueles que têm o chamado do Senhor para pastorear, Senhor, que sejam verdadeiros pastores, conforme a sua vontade, não por ganância, Senhor, mas pela sua vontade e pelo seu querer. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor ministre cada uma das pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo, Senhor, este vídeo, em nome de Jesus. E o Senhor nos diz: ainda não é o fim, mas isso é necessário acontecer para que algumas coisas sejam ajustadas, para que as engrenagens sejam ajustadas, para que a sua vontade seja feita dentro das igrejas, dentro das casas e dentro dos corações, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu quero Te louvar, Te render graças, para que o Seu nome seja exaltado e seja glorificado, não somente em minha vida, mas em todos aqueles que eu conheço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe a todos, um abraço a todos, eu continuo em oração e espero que você também continue em oração. Deus abençoe.